Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Andréia, estou aqui representando o Coletivo Espírita pela Transformação Social, e a gente está abrindo hoje espaço dentro daqui da nossa sequência de lives que a gente tem feito, né, já abordando vários temas, sempre dentro do objetivo do coletivo, que é a gente trazer informação, debate, diálogo, porque a gente acredita que é só assim que a gente cresce como ser humano, como cidadão, e é isso que a gente quer dentro e fora dessa nossa filosofia que é o espiritismo, né? A gente está aqui hoje, eu estou aqui com o Hugo, que também representa o coletivo, e com o Léo, que é o nosso grande convidado hoje para fazer parte do Dia da Visibilidade Trans. Então, é para isso que a gente está abrindo esse espaço aqui hoje, quem sabe outras vezes aconteçam também. E aí eu vou deixar a palavra toda para o Léo, vocês fiquem convidados a fazer perguntas, comentários no Facebook, nas caixas de comentários que a gente vai acompanhar aqui, eu e o Hugo, e o Léo vai ter a palavra aí pelo tempo todo da nossa transmissão. Fiquem à vontade, eu vou aqui colocar o Léo em evidência, porque é para isso que a gente está aqui hoje. Então, boa live. Opa. Oi, gente. Meu nome é Léo Paulino, sou um homem piano, 50 anos, o que já é uma raridade, e também bacharel em Direito, assessor da Comissão de Direitos Humanos de São Bernardo do Campo, coordenador do projeto Transformações. Aqui embaixo, projeto Transformações. Esse projeto, eu vou falar um pouquinho sobre ele, depois a gente entra. O projeto Transformações é uma ONG, que eu sou coordenador, e ele visa dar inclusão profissional para as travestis, mulheres transexuais, LGBTs em alta vulnerabilidade, ou seja, pessoas que estão realmente necessitando entrar no mercado de trabalho ou fazer alguma atividade profissional, artesanal, que possa lhe prover renda, entendeu? Para isso, nós precisamos dar ajuda sempre de pessoas que têm uma capacitação profissional e possa doar sua mão de obra para essas pessoas. Então, é sempre uma interação entre você, que é profissional, a ONG e as pessoas que necessitam. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar agora a falar sobre transgeneridade e o Dia da Visibilidade Trans, que na verdade a gente já aumentou para um mês, né? Que é um mês que a gente fica instruindo, batalhando aí para que as pessoas entendam as reivindicações de direitos das pessoas trans, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de pessoas trans, automaticamente quem já ouviu falar de pessoas trans já se pensa nas travestis e nas mulheres transexuais. Nós temos as travestis, as mulheres transexuais, os homens trans, e temos as pessoas não binárias também dentro dessas transgeneridades. Mas como é que a gente sabe quem é uma pessoa trans, quem é uma pessoa cis? Vocês sabem que vocês são cis? Porque eu sou trans, né? Mas vocês são cisgêneros. E quem são as pessoas cisgêneros? São gêneras, são aquelas pessoas que são designadas no nascimento a partir de um genital com o sexo masculino ou feminino, e ao mesmo tempo, esse genital dita para você a sua identidade de gênero e os seus direitos. Então, nós temos aí pessoas que aceitam essa designação, né? Para elas está tudo bem. Então, o cara nasce com um pênis, né? A criancinha lá, bebezinho com um pênis, automaticamente diz, ele é macho, né? Sexo masculino, só que esse sexo masculino, ele está atrelado a direitos e vai ser homem. Então, está atrelado a uma identidade de gênero também. E a mulher, que é aquela menininha que nasceu com uma vagininha, e aí já atrelam a fêmea,
o sexo feminino, que é o direito, atrelado ao direito, e a identidade de gênero, que seria mulher. Tanto homem quanto mulher, cisgênero. Cis, porque mantém dentro da norma. Vocês se reconhecem com o que foi designado na hora do nascimento. As pessoas transgêneras, não. E elas não precisam necessariamente se não reconhecer como homens e mulheres. Como homens e mulheres, elas podem se reconhecer como homens e mulheres, mas de forma diversa. Veja bem, eu sou um homem trans. Quando eu nasci, eu fui designado como menina, com uma vagina e do sexo feminino. Quando eu cheguei nos meus 5 anos de idade, eu começo a reivindicar para mim tudo do gênero masculino. Todo o meu reconhecimento vai para o gênero masculino. E eu não consigo atrelar as coisas femininas à minha vivência. Isso me faz automaticamente ter o reconhecimento no gênero oposto, né? Então, eu sou transexual. Transsexualidade se reconhece diretamente com o gênero oposto que lhe foi imposto no nascimento. Transsexuais. As travestis já é outra construção essa identidade de gênero. A travestilidade, ela vem de uma luta para resignificar um termo pejorativo que lhes foram dados, né? Porque você procura lá dentro do dicionário travesti, aí vai estar um cara que se traveste, que veste com gesto com roupa feminina e tal, não sei o quê. As travestis, lá no começo, no meio, em meados do século XX, começa a reivindicar a travestilidade como uma identidade. Não, eu não sou um homem que me visto com roupas femininas. Eu sou uma travesti. Então, a partir dessas reivindicações que demoraram décadas para que fossem acolhidas de forma inteligível, ou de forma humana, apesar que ainda não é, né? Mas que as pessoas começassem a entender a travesti como sendo uma identidade feminina, aí nós temos uma identidade nova, né? Não é um homem, mulher e a travesti. A travesti, ela está dentro do espectro feminino, mas é uma identidade política. Ela nasce de uma luta para resignificar um termo pejorativo e requer para si aquela identidade. Então, uma identidade de força, né? Uma identidade política muito forte. As pessoas transexuais, não. Elas nascem já de uma determinação, né? Eu me reconheço automaticamente como o gênero simetricamente oposto. Então, tem lá já a definição médica para a transexualidade. Ok? Então, nós temos essas 3 identidades que ficam dentro das transgeneridades. E vocês que estão aí assistindo são cisgêneros. Então, homens e mulheres ficam dentro da cisgeneridade. Ok? Até então, quando a gente fala sobre direitos, né, a gente precisa lembrar que as pessoas trans, elas estão dentro, nós todos estamos dentro de um sistema patriarcal, machista, misógino, homofóbico, transfóbico, estruturalmente. Então, é o seguinte, quando essa pessoa trans, ela está dentro de uma família, ela nasce dentro de uma família e tal, bonitinho, como qualquer pessoa, e ela começa a reivindicar o gênero que lhe
pertence, mais de 90% dessas pessoas são expulsas de casa, né? Porque não corresponde ao que é esperado pela cisgeneridade, e a família começa a tentar gestos violentos, transfóbicos, bater nessa criança, forçar ela a usar roupas que ela não se identifica, terapias de reversão, pelo amor de Deus, hein? Isso é uma mancha na história muito grande. Terapias de reversão, espancamentos dentro de casa, privação de liberdade, tudo isso ocorre com crianças trans. A gente ainda está falando de crianças trans. Crianças trans que auto se reconhecem com um gênero diverso do que lhe é imposto pela cisgeneridade. Aí, gente, a gente precisa entender como é que vai se formar esse círculo de violência que vai jogar as pessoas trans na rua e também na prostituição ou assassinadas. Nós temos 3 ciclos sociais. 3 ciclos sociais que começam. O primeiro ciclo, a família, onde você tem a primeira interação, que é interagir com seus familiares. Papai, mamãe, você começa a interagir com poucas pessoas. É o seu ciclo familiar. Aquele ciclo familiar vai dar a abertura para o segundo ciclo social, que é a escola. Okay? Lá você já vai interagir com uma sala de 30 alunos, 40 alunos, depende. E o terceiro ciclo, que vai ser o mercado de trabalho, para você interagir socialmente. São 3 ciclos sociais e, naturalmente, para as pessoas cisgêneras, isso leva de boa, ok? Mas acontece que nós estamos aqui falando de uma pessoa transgênero, travesti, mulher transexual ou homem trans, que vai interagir diretamente com essas pessoas que não têm, na grande maioria, vamos falar da minha vivência para cá, que não tinha ciência de gênero nem sexualidade. A minha mãe tem 84 anos. Como é que ela poderia, né, dentro da sua história pessoal nordestina, ter consciência de gênero e sexualidade? Não tinha. Ela só sabia que sua filha não era a mesma, ou não era o que era esperado. E isso criou muitos conflitos dentro dela e também causou muitos conflitos comigo. Mas até hoje, graças a Deus, eu só tenho minha mãe, ela não me expulsou de casa. E esse fato dela não me expulsar de casa faz com que eu esteja aqui hoje aos 50 anos. Entende? Porque a maioria das travestis e das transexuais, 90%, estão na prostituição. E para chegar lá, a primeira violência que ela sofre é dentro de casa. A família que não aceita, a família que faz aquelas agressões todas que eu falei para vocês, e acaba indo para a escola, e se não tem apoio dentro de casa, muito menos terá dentro da escola. Né? Vai sofrer diversas violências, vai ser agredida, vai ser violentado. Olha, a ANTER dá estatísticas de que desses 90% que estão na rua, que estão se prostituindo, 90% saíram da escola por motivo de violência. E 78% saíram da escola, desses 90%, saíram da escola por violência sexual. Ou seja, foram estupradas dentro da escola. Então, nós temos aí uma família que não aceita, uma escola que se omite, e essa pessoa vai ser privada do terceiro ciclo,
que é entrar no mercado social. Porque se você não tem família, não tem capacitação, né, educacional, você não está capacitado para entrar no terceiro ciclo, o mercado também não te acolhe. Essa pessoa vai para a rua, é óbvio, a travesti está lá na rua, provavelmente jovem, muito jovem, sem trabalho, e só lhe resta a prostituição para sobreviver. Ok? Nós temos aí o que é recorrente dentro dessa sociedade, que é a prostituição de travestis, num número que não existe grupo social nenhum no mundo que esteja 90% dele em prostituição. Somente as pessoas trans e as travestis. Aí vem mais um dado que é muito ruim, que é a média, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Entende? Eu trabalho diretamente com as travestis em prostituição. Conheço várias, é lógico, conheço mais de 150 só na minha cidade que fazem prostituição na Avenida Industrial. Elas têm histórias lindas, elas são fortes, são determinadas, e elas, em grande maioria, na sua grande maioria, passou por tudo isso que eu acabei de descrever por vocês. A violência em casa, a exclusão na escola e recaída na prostituição como o único meio de sobrevivência. Analisando toda essa carreira, esse percurso, você quer falar alguma coisa, querido? Na verdade, sim, aproveitar a pausa aí, que eu acabei te interrompendo, porque chegou o nosso outro convidado aqui para hoje, chegou um pouquinho atrasado, eu vou adicionar aqui, que é o Pedro. Pedro, super bem-vindo. Você chegou agora, a gente estava... O Léo aqui que está trazendo as informações para a gente, e aí, então, vocês fiquem à vontade, tá, gente? Eu vou me tirar aqui. Tá bom. Boa noite, gente. Obrigado. Continuo? Continuo, né? Sim. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Léo. Prazer estar aqui com você. Prazer em conhecê-lo, querido. Então, vamos lá. A parte dessas informações, a gente precisa saber agora em que contexto político não, né? De direito se encontra essa pessoa. Aí ela está lá na prostituição, tal, não sei o quê. Grande parte delas não tem a retificação do seu nome e sexo no documento, que foi dado, quer dizer, julgado pelo STF e ratificado a ele, que poderia ser feito a retificação do nome e do gênero diretamente no cartório. E por que elas não têm? Porque, por incrível que pareça, toda a documentação brasileira ela pode ser gratuita se a pessoa for hipossuficiente. Ou seja, se ela é pobre e não tem condição de pagar, ela consegue a documentação para a sua cidadania de forma gratuita. Mas as pessoas trans, não, né? Não. Então, a documentação para fazer a retificação de gênero é paga. Nós temos um rol de certidões que são gratuitas, mas temos a certidão de tabelionatos de protesto e a certidão retificada, que é paga. Eu, enquanto pessoa do direito, não consigo fazer com que seja paga, e olha que eu já tentei inúmeras vezes para ajudar as meninas. A defensoria consegue. Então, nós temos um caminho pela defensoria, que consegue fazer com que essa certidão seja paga, mas as meninas têm uma urgência
muito grande, porque estão na rua com um documento que não lhes cabe, com a polícia brasileira que é violenta, e tudo isso faz com que a urgência de ter uma documentação que lhe represente seja muito grande. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi uma menina que ela nasceu em Manaus. Manaus. Para a gente fazer a retificação dela aqui, em Santo André, e pediu a documentação em Manaus, porque é assim, como é que faz? Leva todas aquelas certidões, pega aquele certidão de tabelionato, que cada uma custa R$17, ela tinha 2 tabelionatos, 34, vamos lá. Juntou todas as certidões, a de tabelionato 34, fui com ela até o cartório, aí tem que sair do cartório, aí tem que passar pelo juiz dentro do cartório, né? Lá no cartório ela assina que ela quer, que ela se reconhece como mulher trans, que ela quer a retificação, e esse pedido, com essa papelada toda, vai para Manaus, depois que o juiz daqui autoriza, né? O juiz aqui autoriza, fala, não, está tudo correto, que a gente precisa, manda para Manaus para eles mandarem a certidão retificada. Mas lá também, quando chegar lá, vai ser analisado pelo juiz do cartório de lá. Tudo bem. Para fazer a retificação, porque é de um estado para o outro, e Manaus é lá no extremo norte, ficou R$434. R$434. Ela faz programa. R$50 o programa. Ela tem que fazer 8 programas para pagar o documento. 9, né? 9 programas para pagar um documento que lhe dá cidadania, que deveria ser gratuito, como qualquer outro cidadão. Mas não. Ela tem que se preocupar em fazer 9 programas para conseguir o dinheiro e tem que se preocupar em fazer programa para conseguir deitar, dormir, porque cada diária é R$50. Então, você pense aí num aluguel de uma cama por R$1.500 por mês. Ok? Nós temos realidades que são totalmente diversas das pessoas cisgêneras. Você não encontra ninguém sendo barrado num banheiro público. Cisgeneridade. Mas a simples suspeita de que uma pessoa seja trans vai fazer com que ela seja barrada. O STF ainda não julgou o direito de ir ao banheiro para as pessoas trans, né? Porque as pessoas cis já têm esse direito faz tempo, ninguém reclama, ninguém faz não, né? O STF ainda não julgou esse direito. Nós temos realidades que eu penso, eu sempre falo isso, eu falo, olha, qualquer pessoa cis, pense numa coisa que você faz corriqueiramente. Aí o cara fala, ir num bar, sei lá, ir num barzinho, tomar uma cerveja. Para você é. Para as pessoas trans não é. Pega uma travesti que não tem passabilidade e faz ela entrar dentro de um barzinho de noitada aí para ver o que acontece. As nossas realidades enfrentam violências em todos os lugares, todos. E enquanto ela não sofre uma violência física, ela está sofrendo uma violência visual, moral, mas ela sofre em qualquer lugar, aonde esteja, dentro de casa. Nem se fala dentro de casa, né? Você está aqui com seus amigos, tá não sei o quê, aí chega aquele parente que é transfóbico e começa todo um rol de violências. Então, a gente precisa entender algumas coisas porque da visibilidade de trans. Porque nós não somos bem-vindos dentro de uma sociedade cisgênera. Uma sociedade que trata todas as pessoas trans como objetos. Precisa se mudar. Não só a sociedade, mas a mudança começa por cada um
de vocês que estão aí assistindo, né? Se vocês começarem a raciocinar. Porque é pensar, gente, é pensar. É uma questão muito simples. Quantas pessoas trans você conhece e frequentam a tua casa? Você já chamou para um aniversário teu? Quantas pessoas trans estavam dentro da tua sala de aula na faculdade? Quantas pessoas trans estão na sua empresa trabalhando com você? Essa exclusão favorece sempre a manutenção dos seus privilégios, dos privilégios das pessoas cis, que é deixar as pessoas trans para trás, que é recusar os espaços que sejam ocupados por direito. Então, é sempre bom lembrar isso, né? Por que você não tem amigos trans? Por quê? Porque eu não conheço. Exatamente, porque os ambientes que você vai não tem, nas escolas que você estudou não tinha, os ambientes de lazer seu não tem, os ambientes de trabalho seu não tem. Aonde estão as pessoas trans? Então, eu queria deixar essas reflexões aí, e vamos lembrar que inclusão começa por nós, né? Não é trazer eu e o Pedro uma vez por ano. É modificar tudo que cerca ao seu redor, fazendo com que eu e o Pedro estejamos todos os dias com vocês, não só uma vez por ano. Fazer com que a gente esteja presente nos seus aniversários. Não estou mandando vocês me convidar, não, mas se tiver bolo, a gente vai. Bom, que a gente, pessoas trans todas, estejamos nos mesmos ambientes de forma natural e inclusiva. E não como aquele cara que chega na festa e você aponta, olha lá, tá vendo? Esse aqui, o fulano, ele é um homem trans. O que cabe dizer que ele é uma pessoa trans? Nós não somos, quer dizer, cansamos de ser o objeto da pesquisa para ser a razão dos nossos direitos. Então, eu queria muito agradecer vocês e deixar essa reflexão, né? Por que vocês não têm mais pessoas trans ao seu lado? Dá para mudar isso. Muito obrigado, gente. Excelente. Olha, Léo, a Joyce está perguntando se isso é feito gratuitamente. Eu acho que ela está se referindo à documentação. Joyce, se não for isso, me corrija. Ela perguntou, é gratuito isso, normalmente? As pessoas trans não conseguem a retificação dos seus documentos de forma gratuita. Todos os cartórios têm um preço estipulado pelo Estado para a retificação. E dependendo se você não mora no mesmo estado que você está requerendo a retificação, vai cobrar duas taxas, a desse estado e a do outro estado, para fazer a retificação. Por isso sai muito caro. Tá. Ela disse que era isso mesmo que ela queria saber. Então, aproveitar então essa pequena pausa para o Pedro se apresentar, conta a sua história e eu vou sair daqui de novo. Até já já. Boa noite a todos, boa noite ao Léo. Bom, sou Pedro Pires, sou psicólogo, atuo na área clínica, né, atendimento consultório particular. Hoje faço parte, né, de um coletivo que foi idealizado por mim, né, chamado Cuide Ser Psicologia, hoje foi comigo e alguns colegas de faculdade, mas aí eles acabaram, enfim, seguindo outros caminhos na vida. Eu fiquei e acabei transformando isso no que ele se tornou hoje, né? Que é um espaço, né, de cuidado de saúde mental voltado para pessoas trans, né, pessoas pretas, justamente pensando um tanto, né, do que o Léo trouxe, né, nesse não cuidado que a gente tem na sociedade, né? Então a gente tem sim dispositivos, né? A gente sabe que a gente tem o SUS aí que tem uma equipe que nos acolhe, que faz o acompanhamento, mas a gente sabe primeiro que não dá conta, porque a gente só tem, né, 2, 3, na verdade a gente tem 3, né, mas conhecido mesmo, o CRT, né, e a UBS Santa Cecília, que faz esse acolhimento, que não dá conta do volume, né, de pessoas.
Então, pensando nisso, né, fui entendendo a necessidade de poder ter um espaço que pudesse fazer esse acolhimento, né. Então, junto com outros amigos, né, psicólogos também, nesse momento a gente somos em 4, né, quatro na equipe, né, todos psicólogos, e a gente faz esses atendimentos, né. E não só também, né, a gente vai pensando em estratégias, né, redes, né, e porque a gente também foi entendendo essa necessidade de que não só também os atendimentos de profissional da psicologia, mas também outros que a gente precisava, como o Léo bem trouxe, né, por exemplo, para fazer retificação, então fazer rede com advogados, com espaço, outros lugares que pudessem fazer esses auxílios, né, no sentido de como que a gente consegue fazer isso com essas pessoas que não têm condição de pagar, porque eu peguei um tanto, né, não sei se o Léo disse isso antes de eu entrar, mas além de ser pago, né, esses documentos, você não dá para parcelar no cartão de crédito, tem que pagar tudo isso à vista, então, ou seja, você tem que pagar essas certidões, a retificação, tudo mais, à vista. Se é R$400, tem que pagar ali na hora, na lata. Não dá para você, não, vou pagar 200 aqui. Não, você tem que pagar na hora que você está fazendo todo o trâmite. Comigo, por exemplo, né, contando um pouquinho da minha história, né, eu tive essa questão com a retificação, porque eu não sou daqui de São Paulo, eu sou natural de Pernambuco. Então, e além de ser de Pernambuco, né, de uma cidade conterrânea, então, uma cidade muito do interior. Então, assim, que nem tinha ainda, quando eu entrei em contato com eles, as certidões ainda era tudo manual, não tinha nada virtual. E eu mandei um e-mail, né, inicialmente, porque é isso, né, a gente sai um decreto, mas a gente não sabe o que fazer, né, tá dizendo que a gente pode só ir no cartório, mas quando a gente chega lá, a gente descobre que eles sabem menos do que a gente, inclusive, e aí a gente, né, volta para casa, né, com o rabo entre as pernas, e vai lá buscar, né, o decreto, né, levar para eles, e olha, então, tá aqui no decreto que a gente pode fazer isso, aquele outro, tal, não sei o que, a gente não sabe, não recebeu ainda isso, a gente não tá fazendo, enfim, né, começa esse joguete. E aí eu peguei, bom, então deixa eu entrar em contato com o cartório, né, do meu registro para entender como que tá lá, se estão fazendo ou não e tudo mais, né. E quando eu cheguei lá, aí, daí é isso, fui por conta, né, buscando amigos, né, de perto, advogados, entendendo, né, como que eu podia proceder. E aí eles foram falando, dá para você fazer de duas maneiras, ou você, né, dá uma procuração para alguém, né, para essa pessoa fazer o pedido por você lá, ou você faz de cartório por cartório. E aí eu cheguei no cartório, porque, enfim, embora a minha família hoje todas as pessoas da minha família saibam que eu sou uma pessoa trans, me reconhecem, me respeitam. Nessa época ainda não era, né? Ainda não estava seguro e nem todo mundo sabia. Então eu não tinha ninguém assim, né, que eu pudesse falar, que eu sentisse seguro para pedir para fazer isso para mim. Então eu fui tentar direto no cartório e a resposta que eu tive dos 2 cartórios que eu fui é que não existia esse tipo de procedimento. E aí eu falei, bom, mas como não, né? Então, como que eu faço isso, né? E aí a terceira opção era eu ir até lá. Só que assim, se eu não tenho dinheiro para pagar a identificação, como que eu vou ter dinheiro para pagar passagem para ir até lá, né? Enfim. E aí eu sei que no final das contas eu consegui entrar em contato com o cartório, mandei uma mensagem, mandei um e-mail perguntando, falando que eu queria saber como que dava para fazer a retificação do meu nome, né, e tal. E aí eles responderam prontamente, assim, lembro que foi uma coisa do mesmo dia, eles me deram uma resposta, perguntando o que tinha acontecido com a minha certidão, né, se tinha sido um erro do cartório, um erro no nome e tal. E aí eu expliquei, falei, não, sou uma pessoa trans, então gostaria de saber como que eu consigo fazer a retificação com vocês. Nunca mais eles me responderam. Então, precisei ainda, aí eu fiquei desesperado, né? Falei, bom, e agora, né? E nisso, né, foi bem na época que estava rolando as eleições e a possibilidade de uma eleição, né, favorável ao cara que a gente sabe que está aí hoje, né? Eu não tinha dinheiro para fazer essa retificação, né, à vista desse jeito, com esse valor todo, porque daí é isso, tem que pagar, né? Foi quase R$500 que eu gastei com isso. E aí, conversando com uma amiga, que é advogada, que estava me orientando nesse caso, aí eu já tinha entendido que eu não ia conseguir fazer ele naquele ano, né? Tava bem no final do ano. E eu falei, bom, então vou ter que deixar para o ano que vem, né? E aí ela super preocupada, falando, cara, eu não sei o que vai acontecer com a eleição desse cara, então não, vamos fazer agora, pega, né? Vou te pagar, vou pagar essa grana para você. E aí ela me deu de presente, assim, a identificação, porque do contrário eu não teria, né? Ia ter que esperar mais um pouco.
E aí foi uma luta com o cartório, porque daí eu fui sozinho várias vezes, me sentindo super mal, né? E, enfim, né? Sofrendo essa violência do cartório de dizer que não existia essa forma, né? Com que eu estava querendo fazer a retificação, de que o cartório aqui de São Paulo, né? Fazer o pedido para o cartório de Recife. Eu tive que depois voltar com um amigo jornalista para conseguir, aí sim eles me ouvirem e falarem, não, agora a gente consegue fazer. Porque daí ele falou, bom, vai lá sozinho, conversa de novo com esse, né, com esse funcionário, e aí eu fui, conversei, ele falou, olha, a gente não tá fazendo ainda, tal, e aí, depois que eu voltei, ele falou, tá, agora vamos lá, né, daí ele veio, apresentou o crachá, dizendo que era jornalista, aí o cara me levou para falar com o diretor lá, do gerente, sei lá, nem lembro mais, do espaço, onde o cara me disse que eu poderia voltar com a documentação, né? Assim que eu tivesse com toda a documentação, eu poderia voltar, que eles iam sim fazer minha retificação. E aí, ou seja, né? Daí aí você pensa, né? Como que eu sozinho tive uma resposta diferente de quando eu tive com alguém que mostrou um crachá dizendo que era jornalista. E aí o cara fala que pode, né? Porque foi uma coisa de 5 minutos, né? Tava lá, perguntei para a pessoa, falei, bom, e aí, né? Eu queria saber como que eu faço, eu tenho essas informações aqui, levei o decreto e tudo mais. E aí ela disse que não estava fazendo, né? 5 minutos depois, estava falando com um cara, né, que é responsável pelo cartório, o cara me assegurando que eu voltando, assim que eu tivesse os documentos todos na mão, eu voltando no cartório, ele faria minha retificação, né? Então, ou seja, né, a gente fica pensando nesse não acolhimento, né, socialmente falando, né? Porque a gente vai avançando em algumas pautas, mas ainda assim falta essa conversa mesmo com a sociedade, né? Falta essa conversa com esses espaços, né? De como que eles recebem essas demandas. Porque é isso, é como se fosse um procedimento como outro qualquer. É nesse lugar, né? Quantas pessoas que eu não ouvi dizendo que não conseguiram mudar, né? Fazer a retificação porque só queria, porque também tem isso no decreto. Você não é obrigado a mudar gênero e nome, você pode mudar só gênero ou só nome. Então, tiveram pessoas que se consideram, né, que se leem não binária, né, identidades não binárias, por exemplo, não se reconhece nem com gênero masculino nem com feminino, que só queriam mudar só o nome ou só, né, por exemplo, e não puderam, né, porque o cartório disse que não podia fazer isso. Não é que o cartório não pode fazer isso, é que aquela pessoa que está atrás da mesa, recebendo aquela solicitação, não quer fazer. Porque segundo a crença dela, o que ela acredita na vida, ou sei lá, religião, enfim, o que né, mantém a base daquela pessoa, né, não conversa com a realidade daquela outra pessoa que está ali na frente dela fazendo a solicitação. Só que assim, não tem que conversar com as suas crenças ou não. Tem que conversar com o que a gente tem de decreto. Se a realidade é essa, é isso, sabe, né? Então, por exemplo, teve uma outra pessoa também, aliás, eu mesmo tive essa questão também, por exemplo, e na época, como eu estava muito inseguro e com medo, acabei topando a coisa, né? Hoje, talvez, hoje certamente eu não teria feito isso. Mas, por exemplo, o meu nome hoje é só Pedro Pires, né? Mas tinha um terceiro nome, né? No meu sobrenome. E a mulher, e aí, só que eu queria acrescentar, eu queria mudar o meu nome totalmente, assim, né? Tipo, colocar o sobrenome da minha mãe e do meu pai. E eu tinha já o nome da minha... Eu sou registrado pelo meu pai e pela minha mãe. Só que o meu nome do meio era o nome da minha mãe. Era o nome da minha mãe, José. E aí eu queria trocar pelo sobrenome dela, Silva, né? Só que a mulher disse que não podia, só podia trocar o prenome, né? Então, trocar o feminino pelo masculino. Aí eu, tá bom. Só que daí ela virou e falou assim, bom, mas como é feminino, né, o nome do meio, então a gente tira. Não fui eu que decidi isso, foi ela. E eu não achei ruim, porque assim, eu não gostava do meu nome do jeito que tava, né, eu nunca gostei do meu nome, então na hora eu só falei, ok. Mas depois eu saí de lá e fiquei pensando, mas pera, eu não pude escolher qual que era o nome que eu queria colocar. Mas a mulher que nem me conhece e disse que só porque o nome era feminino, ela pôde tirar, né? Então, ou seja, de novo, né? Que incoerência, de novo, dessa pessoa que está lá atendendo a gente. Porque se não pode mexer e é só para trocar o primeiro nome, ela não tinha nem que tirar o nome do meio. Ela só tinha que trocar um pelo outro e deixar o nome do jeito que estava. Por exemplo, bom, nesse sentido, né? Pedro, ela não podia ter feito isso, sabe?
Ela não pode, porque quando você faz o requerimento do seu nome, você coloca como você quer o nome. Uhum. Ela Entendeu? não aceitou, Léo, ela não aceitou do jeito que eu queria o Não, nome. ela não tem que aceitar, né? Ela tem que ver lá. Quer dizer, porque ó, o sobrenome, por lei, não pode mudar mesmo. Sobrenome Uhum. não. Que é o nome da tua mãe e o nome do teu pai. Nome Uhum. de família, a lei não deixa mudar. Mas o prenome, pode sim, pode Uhum. trocar. Então ela não deveria nem te ter tirado o nome da tua mãe, porque é sobrenome de família. Então, exatamente, né? Mas aí é isso, né? De novo, aí a gente pergunta qual que é a lógica, né? O que eu vou chegando é que, assim, os adoecidos é a cisgeneridade mesmo. Não tem lógica nenhuma, né? Para começar, como que é pautado o gênero, né? Numa genital que, assim, ninguém se vê por esse lugar, né? A gente não chega um no outro e a gente olha a genital para identificar se é homem ou se é mulher, por exemplo, né? Mas, de qualquer forma, né, eu acho que é um tanto de violência que a gente vai sofrendo na sociedade, né? E muitas vezes é isso, né? As pessoas, muitas vezes, eu acho que assim, o Léo trouxe bastante coisa que eu acho que me contempla muito na fala dele, né? Nesse sentido, dessas delicadezas mesmo na sociedade, questão do banheiro, por exemplo, né? Enfim, não sei se o Léo também já passou por isso, mas até hoje eu já cheguei num bar que eu não pude usar o banheiro porque não tinha privada, né? Era só um mictório, né? Então, ou seja, né, não tá pensando na gente, né? Então, ou seja, a gente começa a avançar em pautas, mas a gente não vai lá para a base, né? Para rever o básico, né? O mínimo, né? Porque é isso, a gente precisa pensar uma estrutura inteira, né? Não é só, beleza, agora a gente vai receber as pessoas aqui e legal, né? Mas é isso, como que a gente vai respeitar o nome, como que a gente vai respeitar o pronome, como que a gente vai respeitar a ida ao banheiro, como que a gente vai respeitar essa pessoa na integralidade, né? Que não é só simplesmente aceitar, né, dizer que está acolhendo ou que está incluindo, né? Não é só sobre isso. A gente não quer só virar esse massa de manobra, bonequinho na mão da galera da cisgeneridade. A gente quer ter respeito, a gente quer de fato poder existir, né, na sociedade, né? Assim, por exemplo, se a gente for pensar nós transmasculinos, que não existimos, a gente sai de um lugar de invisibilidade, né? Uma vez quando a gente está, né, tá sendo lido na sociedade enquanto mulher e lésbica, que uma invisibilidade gigante, para cair num outro lugar de invisibilidade também, continua ainda sendo invisível. Quando a gente leva em consideração que uma vez que a gente é lido como homem na sociedade, a gente vira uma grande massa, né? A gente perde isso. E aí não é só sobre ser homem, né? Não tem essa leitura do que é do transmasculino, por exemplo. E aí a gente vai se perdendo nessas delicadezas, né? Nesse cuidado do cotidiano, né? De pensar o banheiro, de pensar o acesso ao banheiro, né? Então, acho que a gente precisa dar muitos passos para trás para a gente perceber o quanto a gente não acolhe, a gente não se acolhe de um modo geral, né? Porque eu entendo a transgeneridade como uma abertura, né? Como um espaço de experimentação mesmo, para a gente poder se descobrir, né? Experimentação no sentido da descoberta mesmo, né? Porque dentro da cisgeneridade a gente não tem essa possibilidade. A gente já nasce com, né, papéis muito específicos, né, especificados, por exemplo. Então, que a gente tem que desempenhar. Então, a gente tem que gostar de determinada coisa, a gente tem que exercer determinada função. Não tem essa abertura, né, da gente se descobrir, entender o que a gente gosta, né, o que a gente quer, né. E quando a gente está nesse lugar, né, que a gente não vai para o que é o esperado, né, aí começa os adoecimentos, né? De saúde mental, porque daí é isso, a gente não adoece porque a gente é trans, porque a gente é LGBT de um modo geral, a gente adoece porque a sociedade nos violenta o tempo inteiro, né? Então, ou seja, uma coisa é eu poder escolher, né, se eu quero trabalhar como profissional de sexo, outra coisa é eu só ter essa possibilidade porque a sociedade me leva para lá, né? Acho que o Léo trouxe muito bem, né, pensar esse momento, o núcleo familiar, quando a gente vai para a escola e como que a gente vai sair da escola para a sociedade. Porque se a gente sai defasado, se a gente não tem essa possibilidade, se a gente não tem esse acesso, se a gente precisa sair
né? Quantos de nós saiu justamente por conta disso, né? Por conta de sofrer bullying, por conta de sofrer preconceito o tempo todo, né? Seja no núcleo familiar ou na escola, a gente perde essa base, né? Porque a ideia é que a gente tivesse, né? Esse núcleo familiar que nos assegurasse isso, né? E que a escola fizesse essa manutenção, né? Porque a gente vai para a escola justamente para a gente pensar a formação de sujeito, né? Formação de sujeito crítico, né? Ou seja, e aí a gente vai para lá e a gente sofre mais violência. Então a gente não debate sobre as coisas, a gente não aprende a questionar. Quando a gente questiona, a gente é visto como problema, né? Porque é isso, né? Se a gente for pensar a fase da adolescência, a gente está num momento de descoberta de um monte de coisa e a gente quer ser aceito pelos grupos, né? E aí, muitos de nós, né, LGBTs, por exemplo, né, que vivencia essa fase da vida, né, da adolescência como LGBT, por exemplo, né, porque tem gente que vai se descobrir depois, ou até antes, mesmo na infância, já é tolhido ali no início. Então, ou seja, nem consegue vivenciar isso de uma maneira leve, de uma maneira saudável, como deveria ser, né? Como deveria ser a vivência de qualquer sujeito, né? Que está se desenvolvendo, que está se descobrindo, né? Porque daí o que a gente vai descobrindo sobre a gente, né? A sociedade vai dizendo que é errado, que não pode, que não deve, né? Que não existe, né? Então, ou seja, a gente vai sendo colocado cada vez nesse lugar, né? Então, ou seja, quais as possibilidades que a gente tem, né? Então, por exemplo, hoje, né, eu me formei, né, na graduação antes da transição. Eu não sei como que seria isso hoje, né? Por exemplo. Porque, inclusive, né, no momento que eu estava ali, quando eu me descobri trans, por exemplo, não foi uma notícia super agradável no sentido de legal, agora, né, eu entendi o meu sofrimento e enfim, estou aqui, né, criando possibilidades, não, né? Foi terrível, porque eu não sabia se a minha família ia me acolher, eu não sabia como que ia ser com os meus amigos, eu não sabia se o meu trabalho, né, como que ia ser com o meu trabalho. Então, ou seja, não foi uma coisa super legal e agradável, né? Foi se construindo assim, porque daí as pessoas que estavam ao meu redor foram junto comigo se transicionando e criando campo para isso, né? Onde eu fui começando a me sentir seguro e sentindo acolhido e amado, né? Mas eu não sei como que seria isso, né? Depois, porque eu já tive experiência nesse processo, por exemplo, de deixar de ir ao médico justamente por conta do nome social, que eu não sabia se eu ia ter que chegar lá e além de, né, só para ser atendido porque estava doente, mas ter que explicar que, olha, né, no meu documento é esse nome, mas eu sou uma pessoa trans, né, meu nome é Pedro, e etc, etc. E eu não consegui pedir ajuda nem para os meus familiares, e que eram pessoas que me acolhiam naquele momento, mas eu já tive um período, né, eu passei por isso, assim, de estar doente, e de não ter coragem de pedir ajuda nem para os meus familiares que estavam me acolhendo. Né? Então, ou seja, como isso reverbera na nossa saúde mental, né, de tal maneira que vai matando a gente por dentro, né? E olha que eu me sinto muito privilegiado mesmo, assim, por ter uma família que me acolheu muito, meus amigos, todo mundo hoje me conhece como Pedro, né, me reconhece, me respeita, né, em todos os lugares, nas minhas redes sociais. Então, assim, eu me sinto muito privilegiado nesse sentido, mas ainda assim eu passei por isso, né? Então, ou seja, e eu tive esse suporte. Imagina quem não tem, né? Como não fica, né? Então, acho que é interessante de a gente pensar, né, enquanto sociedade, a gente começar a questionar isso, né? Desses adoecimentos mesmo, né? De por que a população T, por exemplo, tem um número maior de adoecimento, né, do que as pessoas cis, né? Ou por que as pessoas T, né, e aí, mais especificamente ainda, os homens trans se suicidam mais, né? Então, acho que, assim, são questões que a gente precisa começar a discutir, porque quem é o órgão que, por exemplo, faz esse levantamento, né? Por onde que a gente tem acesso a essa estatística, né? Essa porcentagem, né? A ANTRA, por exemplo, né? Que é um dos lugares, que é um dos espaços que fazem esse levantamento, né? Então, assim, o Estado não faz. E isso já é um questionamento. Já começa o questionamento por aí. Se não faz, então, ou seja, eles estão nos matando, eles estão nos invisibilizando.
Porque quando a gente é invisibilizado, né, a probabilidade é essa, né? Se a gente não existe na sociedade, se a gente não aparece, né, como esperar a saúde, né? Seja mental, física, ou que a gente esteja nesses espaços, né? Então, acho que o Léo traz essa também provocação no final dessa pergunta, né, que fica como provocação de cadê as pessoas trans, né? Ao redor de vocês, pessoas cis, e então reitero mesmo essa provocação de cadê, né? A gente não está nesses espaços porque a gente não quer, ou porque a gente sei lá, né, não tem capacidade, ou coisa do tipo. A gente não tá porque vocês não deixam, né? Então, reitero aí a provocação do Léo e encerro a minha fala assim. Gente, eu tenho aqui 2 perguntas sobre transfobia, acho que dá para responder junto. A Mônica está perguntando, pedindo, né, vocês poderiam falar um pouco sobre o que é a transfobia? Vou até mostrar aqui junto com vocês. Muitas vezes as pessoas entendem como transfobia apenas as violências físicas. Pedro até já deu vários exemplos pessoais, né, de transfobia que não é a violência física. E a Joyce também dizendo o seguinte, ela diz que é uma mulher cis, que aos 46 anos está aprendendo sobre essas questões, todos estamos, né? Então, se me comunicar erroneamente, peço ok, peço desculpas, acho que é isso que ela diz, desculpas, né? Mas gostaria de saber se a transfobia é igual entre homens trans e mulheres trans. Posso falar, Pedro? Então, vamos lá. A transfobia ela tem vários níveis, né? A transfobia não é uma coisa só. Ela pode ser percebida em 3 níveis, como o racismo: estrutural, institucional e direta. A transfobia direta é aquela que você sente diretamente. Entendeu? Eu aqui batendo papo com alguém, aí chega um cara e vem e me agride verbalmente, ou me agride fisicamente. Isso é direto. Mas tudo que é direto é impulsionado pelo que está antes, né? A base de tudo é a estrutura. A estrutura faz com que as instituições perpetuem e que faz com que as pessoas pratiquem, né? Então, se a gente pensar em transfobia, é tudo aquilo que impede uma pessoa trans de ter sua cidadania respeitada e sua dignidade respeitada. Acho que seria bem um resumo isso. Então, tudo que impede uma pessoa trans de ter sua cidadania e sua dignidade respeitada vindo de outra pessoa, isso é transfobia. Ok? Tem mais alguma pergunta? Se o Pedro quer completar, Pedro, por favor. Não, acho que você falou tudo, Léo. Então, aí eu queria lembrar uma coisa para você. Você lembra que você perguntou assim, Pedro, não sei o que seria de mim fazer a minha formatura se eu tivesse transicionado antes? Lembra? Você falou? Sim. Me formei aos 50 anos, deficiente, todo arrebentado de pancadas e espancamentos, inclusive já fui até chicoteado na rua. Então, eu sou o cara que está lutando para você não ficar eu. Entendeu? Estou fazendo de tudo para que ninguém passe pelo que eu passei. E senão você ia se formar 50, deficiente, né? Um monte de dores, limitações, muita raiva de tudo que se passa. Mas lutando para que isso não mate. É isso. Léo, eu acho que travou na sua última fala. Ih, travou de novo. Acho que ele travou. Perdi algumas coisas do que ele disse. Léo, por favor, repete sua última frase, sua última fala, um pedaço, porque você travou aqui para nós. Tá, a última frase. Muito simples. Eu me assumi aos 5 anos, né, que eu vivi masculinidade desde os 5 anos, o meu corpo reflete toda a transfobia que eu tive durante a vida
E para conseguir chegar no curso superior que eu pudesse usufruir dele, eu cheguei aos 50 anos. Então, a luta é essa, para que você não passe pelo que eu passei, e aquelas que morreram antes de mim lutaram para que eu não passasse pelo que elas passaram, e assim a gente vai evoluindo. Está bem mais fácil agora. Graças à militância toda que veio antecedendo até agora, a gente já alcançou várias coisas, mas vamos conseguir mais. Vamos sim. A gente está lutando aí. Ah, com certeza. Não, sem Acho dúvida. Que informação é o essencial, né? Vocês têm tantas histórias, seria muito legal ouvir várias outras. Espero que a gente consiga ter, que esse espaço aqui se repita, a gente pode ir divulgando. Se você está assistindo e conhece alguém que é trans, homem, mulher, não binário, espalhem esse vídeo, espalhem a página do coletivo também, que a gente está tentando aí usar nosso pouco espaço para divulgar mais isso também, né? Eu queria perguntar para vocês, na verdade, a gente está se encaminhando já para o final, eu queria pedir para que vocês falassem um pouco mais sobre esses projetos em que vocês trabalham, para a gente também deixar contato, para quem estiver assistindo, quem vir essa live depois também. Eu já vou fazer uma parceria com o Pedro. Pedro, eu gostei do seu projeto, a gente vai conversar aí para você se juntar com o meu, e a gente tá... O projeto de transformações, ele vem, projeto que está virando ONG, que eu vou ratificar ela como ONG. Se quiser participar também, Pedro, dentro da ONG, você é muito bem-vindo. Então, ele visa a inclusão profissional de pessoas em alta vulnerabilidade. Então, a gente... entre pessoas cis também. Porque quando eu pensei em inclusão, tem pessoas cis em alta vulnerabilidade na mesma situação. Por exemplo, prostitutas que estão na rua também, sabe? Estão em alta vulnerabilidade, sim, e podem ser cis ou trans, e a gente vai ajudar. Alta vulnerabilidade, meu projeto tem um recorte bem específico, mais 50%, não, 54%, 55%, tem que ser população preta, tem que ter deficiente, tem que ter tudo para entrar dentro do grupo, querido. Tem que ter maioria feminina, sabe? Tem muita coisa que é bem recortado para que a gente consiga fazer isso movimentar da melhor forma possível, observando as necessidades e as exclusões sociais, né? Então, ele visa trazer inclusão profissional, as pessoas com alta vulnerabilidade, observado todos os recortes sociais que são excludentes, e também faremos também um apoio assistencial e psicológico e jurídico, é lógico, e jurídico dessas pessoas. Então, é isso, resumamos. Pedro? Léo, super me interessa, sim, vamos trocar contato, quero sim, vamos falar mais, quero sim firmar essa parceria e também ter você aqui com a gente, né? O Cuide-Ser Psicologia, que é o coletivo que eu participo, a gente não atende gratuitamente, a gente atende a valor social, né? Mas a gente entendeu essa necessidade de começar a fazer redes, né? Para entender onde tem esses espaços e que a gente consiga direcionar, né? Então, a gente tem feito rede com vários profissionais de várias áreas, né? Porque é isso, né? A gente não só precisa do psicólogo, né? A gente não só precisa de profissionais pontuais, né? A gente precisa de uma equipe mesmo, né? Para poder dar essa assistência, né? Então, advogado, assistente social, por exemplo, né, para quem não tem, a gente também recebe muitas demandas de pessoas que não têm casa, por exemplo, que foram expulsos de casa, e a gente sabe também que, né, os espaços que abriram para isso também estão cheios, então a gente está tentando buscar essa rede, assim, né, e agora, né, com a pandemia, né, se a gente pode dizer que uma coisa boa que veio disso foi ampliar essa rede para outros estados, né.
Então, hoje a gente está não só mais em contato com profissionais aqui de São Paulo, mas também com profissionais de outros estados, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Que a gente tem trocado. E é bom também a gente fazer esse alcance, porque a gente fica nessa ideia, né? Acaba que a gente fica na bolha, né? Então, ou seja, a gente tem aqui, né, 2 dispositivos em São Paulo que fazem atendimento, né, que tem equipe que atende nós, pessoas trans, mas a gente sabe que isso não é a realidade no Brasil inteiro. Então, assim, a gente está falando um recorte muito, muito específico, né, quando a gente está falando principalmente desses atendimentos, desses acolhimentos, né, mas aí a gente atende, a gente recebe pessoas trans, recebe LGBTs de modo geral, mas a gente tá mais para acolher pessoas trans, né, que é o que tem vindo mais também, ainda bem, também para assegurar esse espaço, né, de cuidado mesmo, né, onde essa pessoa não vai ser violentada. Então, e também pessoas pretas, né, mulheres, também que a gente sabe qual que é a realidade, né, mulheres mães solo, por exemplo. Então, a gente tem trabalhado nessa frente. Pedro, para quem quiser entrar em contato, conhecer mídias sociais, onde é que a pessoa procura vocês? Deixa eu ver aqui o contato, peraí. Você também, Léo, tem rede social, página? Eu só lá no Facebook, e já vou avisando, assim, que eu não faço muito militância, porque é minha área de lazer. Porque eu já faço tanta militância aqui fora, eu não gosto de ficar fazendo muito militância lá, não. Eu coloco muito meme, eu quero me divertir, tirar os bolsominions da minha cabeça, entendeu? Eu quero ficar mais quieto da minha vida. Não é militudo. Não sou militudo lá na minha rede, tá? Então, quem quiser entrar em contato, qual que é o melhor canal? Pode pegar o Facebook, tá? E Léo Paulino. Léo Paulino, tá, então... Só pegar aqui, tá na tela, gente, do Léo. E do Pedro? O do coletivo Cuide Ser Psicologia. Também tem um site também, que é www.cuideserpsicologia.com.br. E a minha rede pessoal é Pedroco Pires. Você pode mandar para mim aqui pelo chat, para eu passar para o pessoal, por favor? Tá. Tem o Instagram também, é Léo Paulino 0206. Bom. Léo Paulino 0206. Gente, a gente vai colocar já, tá? Assim que o Pedro me passar, eu mando para vocês. Cuide-se. Esse aqui é tanto o Facebook quanto o Insta, Pedro? Esse é. Vou pôr inclusive na tela aqui. Deixa eu ver se eu escrevi Cuide Ser Psicologia, tá certo? Cuide Ser, né? Tá certo. Cuide Ser, isso. Daí as redes do Pedro, Facebook, Instagram, e do Léo é Léo Paulino, né? O Facebook é Léo Paulino. Instagram Léo Paulino 0206. 0206. É o dia do meu aniversário. Tá chegando, pode vir em junho, dia 2 de junho. Vamos fazer festa. Porque o ano passado eu fiz 50, né? Meio século. E como tá trancado aqui, não valeu. Vai ter que fazer agora de novo. Entendeu? Não valeu nada. Sim. E acho que é importante também de marcar, né, Léo, o privilégio da gente ter você aqui, porque a gente sabe que a estatística, né, é 35 anos. Né? Então eu falei dela. A gente tem que fazer uma festança, com certeza. Mas eu tenho várias marcas, né? Eu tenho aqui uma cicatriz no pescoço, uma tentativa de homicídio, eu tenho algumas marcas nas costas, de outra, eu escapei de 2 tiros, eu tive vários atropelamentos, então fica bem complicado. Realmente, eu tenho umas 9 vidas, sabe? Gato americano tem 9, aqui tem 7. O meu tem mais. Gente, muito, muito obrigada por compartilharem com a gente essas histórias, essas informações, a aula que o Léo deu, né, na primeira parte, muito legal. Espero que tenha mais mesmo, vou torcer para isso, vamos ver se a gente consegue. E eu agradeço em nome do coletivo, em nome de quem estava assistindo aqui também,
pessoal super interessado. Obrigada por quem assistiu a gente também. E a gente se vê em breve. Fiquem atentos aí às nossas redes e às redes do pessoal que a gente acabou de divulgar. Valeu, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Pedro, Pedro, fala comigo lá no grupo, lá, tá? Tá bom. Do Espíritas, ó. Tá. Pode deixar. Pega meu número, tá tudo lá. Pega lá. Traz um bolo, vem pra cá. Tá bom? Beijão. Outro, tchau, tchau, gente.